Olá, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Nós estamos dando sequência a uma série de vídeos a respeito da reforma previdenciária, a famosa PEC, Proposta de Emenda Constitucional número 6, agora de 2019. Muito bem, o que está acontecendo? Essa PEC, ela está tramitando na Câmara dos Deputados, na Constituição de Comissão e Constituição e Justiça. Nós já falamos anteriormente que a comissão foi instalada e aí foi nomeado um relator. O relator, a função do relator na CCJ é simplesmente pegar a PEC, o texto completo da PEC, e dizer se ela é constitucional ou não, né? É a famosa admissibilidade de constitucionalidade. Se ela for admitida como constitucional, ela vai rodar. Se não, ela vai parar. Muito bem, no último dia 9 de abril, o deputado delegado Marcelo Freitas, que é do PSL de Minas Gerais, e é o relator da CCJ, ele apresentou o seu parecer sobre a constitucionalidade da PEC. E ele simplesmente votou pela admissibilidade. Isto é, o relator acha que a PEC não tem nada de inconstitucional e que pode seguir normalmente, né? Bom, ele fez um extenso parecer, né? O relatório, estou com ele até aqui na mão, ele tem um extenso relatório de 55 páginas para realmente afirmar a sua posição de que, no entender dele, a PEC é constitucional, né? Então, e esse relatório, ele é dividido em duas partes. No primeiro, esse parecer completo, primeiro tem o relatório completo da matéria e depois tem, no final, o voto dele dizendo por que ele entende que a PEC é constitucional. Muito bem, aqui ao meu lado a Júlia, que vai me ajudar a verificar as duas partes, a parte 1, né, e a parte 2. Oi pessoal, meu nome é Julia Gomes aqui da CPA. Bom, como meu avô já disse, a gente vai falar um pouco sobre o parecer e sobre o comentário do relator nesse parecer. Muito bem, na parte 1, na primeira parte, né, eu disse que são duas partes. Na primeira parte, o relator, então, o que ele faz, Júlia? Bom, ele começa fazendo um rápido histórico da PEC, esclarecendo que o documento tem 8 capítulos, mas resumindo o conteúdo de cada um. Muito bem, então, segundo o relatório lá do deputado Marcelo, a PEC ela é dividida em 8 capítulos. E aí ele faz um resumo desses 8 capítulos. O documento é muito vasto, claro, mas ele faz um resumo desses 8 capítulos. E depois, Juliana? Bom, ele explicita as razões da proposta, ressaltando principalmente o fenômeno do envelhecimento da população e da redução da natalidade. Bom, a gente já falou muito a respeito disso, né? Que uma das justificativas para que o governo fez a proposta e remeteu para o Congresso Nacional é a questão da questão demográfica, né? Existe hoje um envelhecimento da população, né? Está cada vez vivendo mais, consequentemente precisando mais da Previdência, e cada vez menos há uma natalidade, nasce menos gente. Ora, como a Previdência nossa, ela é o seguinte, o empregado que está na ativa contribui. O dinheiro dele paga a aposentadoria do inativo. Isso é, quem está trabalhando contribui para a Previdência e o dinheiro que ele contribui é que paga a aposentadoria daquele que já parou, né? Então, o relator aí, o deputado Marcelo, ele dá umas explicações gerais a respeito, ora, por que tem a proposta? Por causa da questão demográfica também. Tem outras razões, mas a principal é essa. E o que mais, Julia? Depois disso, ele analisa os vários benefícios concedidos atualmente. Muito bem, o deputado Marcelo faz um relatório geral, como é que é a Previdência hoje no Brasil, né? Não se esquecendo de falar que nós temos o regime
nós temos o regime de acumulação, né? Nós temos um regime em que a coisa vai se acumulando e depois, à medida que as pessoas vão aposentando, necessitando de benefício, daquele total, daquele fundão total, é que sai o dinheiro para se fazer isso, né? Então, é um regime que está vivendo, segundo a exposição de motivos da equipe que preparou essa PEC, esse regime ele está condenado, né? Não tem como ir, porque esse regime de repartição, quer dizer, repartir o dinheiro arrecadado, não está funcionando mais, né? Inclusive tem uma proposta diferente. Muito bem, e depois, o que tem mais, Julia? Bom, além disso, ele discute os dois regimes vigentes, o RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, que é privado, e o RPPS, que é o regime próprio da Previdência Social, que é o público. Muito bem, aqui no Brasil nós temos, portanto, dois regimes, né? Um é o regime geral, atinge todo mundo, regime geral de Previdência Social, que é para a atividade privada, para os empregados, etc, tal. E depois nós temos, cuja sigla é LRG, de geral PS. Agora nós temos a RPPS, que é o regime próprio da Previdência Social. Logicamente, o RPPS é do público, dos funcionários públicos, dos órgãos públicos, tanto da União, do Estado e do município, né? Então, RGPS é regime geral para a atividade privada e RPPS é para o público, para os servidores públicos. E que mais, Júlia? Bom, ao longo do texto, o autor descreve a situação dos beneficiários em geral, dos professores, dos trabalhadores da área rural, dos militares, dos políticos, entre outros. Muito bem, a PEC ela cuida de várias situações, claro, né? Nós temos N situações que estão encaixadas aí no nosso sistema de previdência. E nós temos algumas algumas atividades ou profissões que têm algumas características um pouco diferentes das demais, né? Podemos falar dos professores, que têm uma aposentadoria especial, podemos falar dos trabalhadores da área rural, né? Dos militares e também dos políticos. Na realidade, os militares, aqui no Brasil, eles não aposentam. Eles têm uma lei de proteção social que não é regido pela Previdência nem pública nem particular, ele tem uma lei especial, os militares. Agora, os políticos, os trabalhadores da área rural, os professores estão dentro do regime geral, só que tem lá as suas características. O que mais, Júlia? Bom, ele relata a situação dos beneficiários da assistência social. Então vamos entender o seguinte, a Previdência, na Previdência do Brasil, Previdência é o que nós sabemos, quer dizer, a pessoa vai acumulando, né? Há um sistema de acumulação de valores, tal, depois quando faz um bolo, reparte, quando há aposentadoria ou pensão, etc., aquele bolo é repartido entre as pessoas que atingirem isso daí. Agora, além da Previdência, nós aqui no Brasil temos uma área de assistência social. Que na realidade, porque veja bem, a Previdência ela é remunerada, cada empregado, etc., ele vai contribuindo e acumulando dinheiro. Quer dizer, gasta dinheiro para isso. Agora, nós temos uma área de assistência social em que não há contribuição. Eu ia citar, por exemplo, um caso bastante, está sendo muito controvertido, que é o BPC, é o Benefício de Prestação Continuada. Por exemplo, uma das pessoas beneficiárias do BPC é aquele que já completou 65 anos de idade e ele vive em condições de miserabilidade. Miserável, pobre, muito pobre, né? Então, este cidadão, hoje ele tem direito a um valor mensal de assistência social no valor de um salário mínimo, algo em torno de quase R$1.000. Mas está havendo uma modificação em relação a isso, então está havendo aí um protesto geral, etc. Inclusive, neste momento que nós estamos gravando, né, hoje é dia 16 de abril, né, é uma terça-feira, nesse momento que estamos gravando, lá na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça está discutindo isso aí, né? Então,
quebrando pau lá com oposição, situação, etc. E um dos pontos mais discutidos, mais controversos, mais polêmicos é realmente o BPC, Benefício de Prestação Continuada, ok? Então, essa é a questão da assistência social. Muito bem, o que mais, Júlia? A última da primeira parte é que mostra o quadro preparado pelo governo em que avalia os impactos financeiros da reforma. Uma economia que em 10 anos aproximadamente R$ 1 trilhão. Segundo o governo, se isso for aprovado, do jeito que foi mandado, ele deverá proporcionar uma economia de R$ 1 trilhão em 10 anos. Né? Essa é a esperança do governo. Muito bem, esse é um relato muito resumido, muito rápido, né? Claro, depois nós vamos olhar. Agora vamos ver na parte 2, na segunda parte do relatório, Juliana. Bom, analisa as questões de constitucionalidade da PEC. Bom, um dos problemas que está sendo mais discutido é a questão que o projeto, a proposta, ela tira da Constituição algumas determinações previdenciárias e coloca na lei complementar. E aí o pessoal diz que se tirar da Constituição vai ficar muito frágil, precarizado o direito do trabalhador e assim por diante. Bom, essa é uma discussão que a gente vai voltar depois. E o que mais, Júlia? Cita diversos julgados do STF. Exatamente. O relator aí, o deputado Marcelo, está lembrando que já existem vários julgados no Supremo Tribunal Federal que entende que, nesse caso, não há desconstitucionalização, né? Porque o direito fica na Constituição e a operacionalidade é que vai para a lei complementar. O que mais? Faz um rápido histórico das reformas constitucionais sobre a matéria previdenciária. Bom, nos últimos anos houve vários projetos que alterou a legislação previdenciária, né? Podia lembrar o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, o próprio Michel Temer tentou fazer uma reforma, acabou parando por meio do caminho, mas algumas reformas realmente foram decretadas, né? Está lá. Então, o relator aqui, ele lembra essas alterações anteriores, né? E em que realmente houve várias reformas constitucionais na Previdência Social. E aí? Bom, ele enfatiza que, apesar das alterações anteriores, o gasto previdenciário continua a subir de modo descontrolado. Exatamente. A alegação de quem fez o projeto, da equipe que fez o projeto, da PEC, e a alegação do relator, que concorda com ele, é que apesar das alterações anteriores, das reformas que ocorreram com Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, etc., apesar dessas alterações, o gasto previdenciário não para de subir, né? E totalmente descontrolado. É o que eu falei, a população vai ficando mais velha, aposentando mais, ficando mais tempo aposentada e o dinheiro não é suficiente. E o que mais? Aprova a desconstitucionalização das regras previdenciárias. Uma das críticas mais fortes que se faz é que o projeto está desconstitucionalizando muitas regras, jogando para a lei complementar. Na realidade, o relator falou que não é isso, não tem nenhum problema, não é por aí, porque o direito fica na Constituição e a operacionalidade disso é que o projeto está falando. Afirma que não há retrocesso social. Esse retrocesso social, por exemplo, é quando você está em determinado ponto e volta para trás, retrocede, prejudicando as pessoas, né? Fere direitos adquiridos, etc. Né? O relator acho que não, está tranquilo, a PEC está aí, né? E está aí. Bom, enfoca o regime de capitalização. Muito bem, quase no final do seu relatório, eu falei que são 55 páginas, né? Quase no finalzinho, o relator fala do regime de capitalização. Na realidade, o regime de capitalização é uma novidade na Previdência brasileira. Ele foi empregado, fala-se aí, inclusive na discussão, eu estava acompanhando agora mesmo lá na TV Câmara, que esse regime de capitalização já foi implantado em 30 países do mundo. São 200 e tantos países, né, que tem uns 15% dos países
adota esse regime de capitalização. Só que fala-se o seguinte, desses 30 países, 18 estão desistindo ou estão consertando o regime de capitalização, que é meio problemático. Mas tudo bem, mas ele concorda com o regime de capitalização no seu relatório. Muito bem? Combate as outras alegações de inconstitucionalidade, tais como as alíquotas progressivas que não ferem nenhum direito adquirido, mantém o pacto federativo, a acumulação de benefícios, entre outros. Muito bem. Então, além dessas alegações de inconstitucionalidade, tem outras, né? Tem várias. Então, o relator ele procura combater todas elas, explicando que, no entender dele, não existe. Como, por exemplo, alíquotas progressivas. Nós sabemos que a Previdência brasileira é uma alíquota, hoje, por exemplo, é uma alíquota fixa. Só que o projeto está tentando introduzir alíquotas progressivas, como é no imposto de renda, né? Que à medida que aumenta o rendimento, aumenta o percentual, aumenta a alíquota, né? E tem muita gente dizendo que isso aí é inconstitucional. Ele está dizendo que não. Outra coisa é que essa PEC ela fere vários direitos adquiridos. Ele também combate essa tese e tal. Além disso, diz que isso desrespeita o pacto federativo, né? Como, por exemplo, a PEC ela trata também dos servidores públicos estaduais e dos servidores públicos municipais. E aí ele diz, né, os críticos dizem que isso ele fere o pacto federativo, porque na Constituição está dizendo que tem União, tem Estado, município, que você não pode embolar tudo. O que os críticos acham que a proposta está fazendo e ele combate. Além disso, tem aquele problema da acumulação de benefícios, né? Como nós sabemos, existem alguns beneficiários que têm 2, 3 aposentadorias e outros têm pensão também e assim por diante, né? Isso está sendo combatido. Por quê? Porque a PEC ela proíbe essa acumulação, a menos que haja algumas situações excepcionais, mas ela proíbe essa acumulação. Os críticos dizem que isso é inconstitucional e o relator afirma que não, né? Acompanha lá os autores da proposta e aparece que não. E no final, Júlia? Bom, ao final do seu parecer, o relator faz algumas críticas à redação e à técnica legislativa. Muito bem, como nós sabemos, lá na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, quando passa por lá, inicialmente tem 2 coisas que devem ser feitas. Primeiro, esta proposta, este projeto é constitucional? O relator está dizendo que é. Então, existe a admissibilidade quanto à constitucionalidade do projeto. Para ele não tem problema nenhum, pode seguir. Mas, além disso, ele tem que verificar, ele, relator, tem que verificar se a elaboração da proposta obedeceu à técnica legislativa. E no final ele fala várias críticas. Ele diz que pela pressa, pela imperfeição, tem erro aqui, erro lá e tal. E ele está sugerindo, claro que isso não impede a tramitação, mas ele está sugerindo que aqueles erros que ele aponta, acho que tem mais 16 ou 17 erros de citação, de remissão, ele está sugerindo que se faça isso, faça aquilo, quer dizer, se altere a redação para não cometer esses erros na técnica legislativa. Muito bem, esse é o relatório, esse é o parecer do relator. Lembrando que agora isso está sendo discutido lá pelos membros da comissão, tem mais quase 90 deputados lá, que se você ligar a televisão na TV Câmara, deve estar brigando lá, né? Um dando supapo no outro lá, mais ou menos que nem corintiano e São Paulino, estão lá brigando lá, né? Então, tem situação e oposição estão esgrimando um contra e outro a favor. Mas, de qualquer forma, vejamos o que vai acontecer. Parece que a discussão vai se estender hoje à tarde até à noite, e a ideia é de continuar amanhã, porque o governo pretende que isso seja, pelo menos, a admissibilidade seja aprovada, ou não, mas pelo menos seja votada até amanhã, né? Então, nós estamos acompanhando e depois a gente continua falando sobre isso para ver o que andou acontecendo aí. É isso aí, Júlia.
Bom, pessoal, antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de lembrar vocês para vocês se inscreverem no nosso canal, não esqueçam, curtam esse vídeo e até a próxima! Muito bem, no próximo vídeo a gente continua analisando a reforma previdenciária, a PEC número 6, e agora falando lá do que anda acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça. Espero vocês. Muito obrigado.